Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai entender um pouco, né, vai aprender um pouco sobre tendência e sazonalidade determinísticas, tá? Mais especificamente o método da regressão, ou seja, a gente vai usar a regressão linear aqui nesse caso, tá? Para estimar tendência e sazonalidade determinísticas. Vale lembrar que tanto a tendência quanto a sazonalidade determinística são aquelas em que elas se mantêm constantes, né, em toda a série. Então, a série tá subindo ou está descendo, né, no caso da tendência, então vai subir ou descer mais ou menos na mesma intensidade ali, né? A gente estima um coeficiente para ele. E o mesmo vale para a sazonalidade também, beleza? Então, eu vou deixar aqui o índice, tá? Mas recomendo que assista o vídeo inteiro, né, para entender o raciocínio. E no final teremos também, né, como sempre, nesses vídeos aqui de séries temporais, uma aplicação no R, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Lá na aula de introdução às séries temporais, né, eu mencionei a decomposição de uma série temporal ZT, né? E eu vou falar aqui mais especificamente do nosso modelo aditivo, tá? Ou seja, eu estou considerando aqui que o meu ZT, a minha série observada, né, o valor da série Z da variável Z no ponto T, no tempo T, ela pode ser composta aqui pela tendência, sazonalidade e o termo aleatório. Nós já vimos isso em algumas aulas anteriores aqui. Beleza? O caso mais básico, tá? É o caso em que a gente considera apenas o componente de tendência, tá? Tem uma aula sobre isso também, né, em que a gente fala, só que a gente fala de tendência estocástica, tá? Então, tendência estocástica é diferente da tendência determinística, beleza? Mas, de todo modo, em ambos os casos, a gente está considerando, se a gente considera só que a nossa série é composta só pelo o componente de tendência aleatória, a gente pode decompor a série dessa forma aqui, tá? E aí, o nosso ZT observado, se eu estou tentando estimar aqui a tendência determinística, uma das maneiras da gente escrever ele é dessa forma aqui, tá? Então, isso aqui, basicamente, eu estou substituindo o componente de tendência na série. Então, o que é que isso aqui significa, tá? Eu vou considerar aqui, para quem está assistindo, né, que você já está familiarizado aí com regressão, tá? Métodos de regressão, matrizes e etc, beleza? É, ainda não tem aula sobre isso aqui, tá? Mas em algum momento eu vou colocar, beleza? Então, olha só. No o caso básico, né, o caso mais simples, né, a gente tem aqui o meu P é igual a 1, tá? Olha só, como é que a gente abre isso aqui? Se o P for igual a 1, quem vai ser o valor ZT, né? Então vamos lá, a gente abre o somatório com o J sendo igual a 0, ele vai de 0 até o P que vai ser igual a 1, beleza? Então olha só, vai ficar beta 0 vezes T elevado a 0, não é isso? Mais beta 1 vezes T elevado a 1, mais AT, não é isso? Então, esse T elevado a 0 fica 1, então, consequentemente, o ZT vai ser igual a beta 0 mais beta 1 vezes T mais o termo aleatório, tá? Quem já está familiarizado com regressão consegue identificar que isso aqui, tá? Nas notações lá que geralmente são usadas na regressão, que o ZT é como se fosse o y, né? A variável resposta, tá? E o t é a variável explicativa, né? A variável x. Ou seja, a gente está querendo identificar como o x influencia o y. No caso de séries temporais, como o t influencia o z, tá? A gente quer encontrar uma função de t para conseguir predizer o valor da minha série temporal z. Tudo bem? Então, a ideia é muito parecida, tá? Então, temos aqui, né, voltando a esse ponto da regressão, o caso básico em que o ZT é beta 0 mais beta 1 vezes o tempo, né? Esse t, pessoal, aqui, a gente vai considerar ele como sendo o tempo da série, o índice da série, Z1, Z2, né? Vai ser exatamente o índice, o t vai ser 1, 2, até o tamanho da minha série, né? Se a sua série tem 100 observações, por exemplo, o t vai até 100, tá? E aí a gente tem esse modelo aí que vai trazer um coeficiente que a gente multiplica pelo tempo para chegar ao valor da estimativa de tendência de Z, somado a uma constante, beta zero, beleza? O AT aqui, vale lembrar, tá? Que ele segue, né, ou deverá seguir as pressuposições do modelo de regressão, tá? Principalmente se você quiser fazer inferência, beleza? Nas séries temporais em geral, o ruído branco, né, o AT, ele não necessariamente precisa ter distribuição normal, ele precisa ser I e D, tá?
na regressão é diferente, ok? E aqui, se também você conhece regressão, você vai lembrar da forma matricial, né? Olha só. Lá na forma matricial, o que a gente tem? A gente tem um vetor z, né, que é formado pelas observações, como se fosse lá aquela variável y lá da regressão, né? Um vetor de tamanho n por 1, né? N linhas e uma coluna. A gente tem a matriz de incidência. Isso aqui, pessoal, lembrando, tá? É o caso da regressão linear simples, beleza? Em que eu só tenho beta 0 mais beta 1t. Aqui a gente tem, olha só, a gente tem um vetor de uns, né? Que vai ser multiplicado pelo beta 0, e o vetor da variável x, ou melhor, da variável t, né? O t vai ser 1, 2, 3 até o n, beleza? E vale lembrar que o vetor de parâmetros, né? Para o caso de regressão simples, ele vai ser formado pelo beta 0 e o beta 1 estimados, né? Beta 0 é o ponto em que a reta de regressão, né? Essa equação vai trazer uma reta para a gente, né? O beta 0 é o ponto que essa reta toca o eixo y, né? E o beta 1 é o coeficiente angular, beleza? E, por fim, o vetor representando os resíduos, tá certo? Até aqui, eu acredito que nada de novo, tá? E aqui nós temos a forma matricial do modelo geral, tá? Então, a gente vai sempre, no nosso caso aqui, tá? Só para lembrar, se, por exemplo, o P é igual a 2, tá? O ZT, por esse método aqui, tá, pessoal? Não é a única maneira que a gente pode fazer isso, mas pelo método que a gente está trabalhando. Beta 0 vezes T elevado a 0, mais beta 1 vezes T elevado a 1, mais beta 2 vezes T elevado a 2, mais AT, beleza? Então, a gente tem aqui um modelo quadrático, não é isso? E assim por diante, por exemplo. Aí, quando a gente tem, por exemplo, um modelo dessa forma aqui, a gente teria uma outra coluna, né? Em que a gente teria 1 elevado a 2, 2 elevado a 2, e assim por diante, até n elevado a 2, tá? Então, isso, nesse caso aqui, beleza? O modelo generalizado, tá joia? Então, só para a gente mostrar a parte linear para a tendência, ok? E aí o nosso beta chapéu seria C' elevado a menos 1, C'z, né? É o famoso lá da regressão, né? Vocês devem estar familiarizados lá, beleza? Beta chapéu vai ser x' menos 1, x'y. Mesma coisa aqui, tá? Só que a matriz de incidência, no caso, a gente está chamando aqui de C, beleza? Nossa notação é ligeiramente diferente. E a nossa variável resposta aqui é o Z, e não o Y, tá certo? Bom, dito isso, tá? Agora a gente vai, para a gente estender um pouco a interpretação aqui do que a gente está falando, para incluir o efeito de sazonalidade, né? Eu vou considerar aqui, tá? Vale lembrar, eu vou considerar a sazonalidade com o período sazonal igual a 12, né? Ou seja, eu vou considerar que aquele comportamento sazonal ele vai se repetir de 12 em 12 meses, beleza? Então, se você quiser, se você pensar em outra forma de sazonalidade com um período diferente, você simplesmente adapta, beleza? O raciocínio aqui é muito parecido. Então, nesse caso agora, eu não tenho somente o T e o AT. Você pode perceber que foi acrescentado aqui novamente o termo de sazonalidade, tá? O termo de sazonalidade, enquanto o T vai estar da mesma forma que a gente viu anteriormente, tá? O termo de sazonalidade ele vai ser composto pelo αj vezes o componente aqui, tá? Que vai funcionar como se fosse uma variável dicotômica que vai ser 0 ou 1 dependendo do mês que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Por exemplo, vamos inicialmente aqui, só para a gente dar nome aqui a todo mundo. Alfa 1, tá? É o coeficiente sazonal para janeiro, para o mês de janeiro, certo? Eu vou multiplicar ele, né? Quando o J for pertencer ao mês de janeiro, o D vai ser igual a 1. Quando for diferente do mês de janeiro, o D vai ser diferente. Na verdade, ele vai ser igual a 0. Beleza? O alfa 2, mesmo raciocínio. O coeficiente sazonal para fevereiro. Ok? Ou seja, o alfa 2 ele vai ser multiplicado pelo DJ quando o DJT. Quando esse DJT for fevereiro, ele vai ser igual a 1, né? Quando não for fevereiro, vai ser igual a 0. E assim por diante, tá?
Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um modelo em que nós temos os coeficientes, os valores para a gente estimar a tendência e também os coeficientes sazonais, tá certo? E aqui, talvez, né, vocês tenham notado uma coisa interessante, que o J vai de 1 até 11, ou seja, a gente está estimando 11 meses. A gente vai falar um pouco sobre isso no final da aula, beleza? Então, vamos ter alguns lembretes lá, tá? Mas, basicamente, eu vou ter um coeficiente sazonal que vai ser como se fosse uma constante, tá? Que eu vou estimar ela, que quando for digamos, eu quiser saber a sazonalidade em um ponto que pertencer, por exemplo, ao mês de abril, né? Ele vai assumir, o D vai ser 1 para esse mês, e eu vou somar o coeficiente sazonal multiplicado por 1. Tá? Quando for diferente de abril, aí vai ser um valor para outro mês, né? Da maneira como a gente vê aqui, tá? Isso aqui, vou botar assim, tá? Na anotação. Então, olha só, o ZT, né, a gente tem esse modelo aqui novamente, o DJT é 1 se o período T corresponde ao mês J, tá certo? Menos 1 se for correspondente ao mês 12, tá? A gente vai falar sobre isso lá na frente. E 0 caso contrário, né? Ou seja, a gente vai ter aqui, vamos supor, se você for querer estimar uma observação de janeiro, tá? Você vai substituir o T, né, na ordem que janeiro tiver na sua base de dados, mais o coeficiente estimado para janeiro vezes 1. Mais aí o coeficiente de fevereiro vezes 0, de março vezes 0, todo mundo 0, você só vai somar o de janeiro. O mesmo raciocínio vale para os outros meses, beleza? E aqui nós temos a representação matricial, tá? A parte linear, o C e o beta, mesma coisa, tá? Só que aqui nós temos um outro termo, que é a notação matricial para os coeficientes de sazonalidade. Aqui, vale lembrar, tá? Novamente, eu vou tratar aqui, pessoal, sempre sendo um modelo linear, tá? Beta 0 e beta 1, tudo bem? Mas você pode estimar beta 2, beta 3 e assim por diante. Mas entendendo o beta 0 e beta 1, vocês entendem os demais, tá? Então isso aqui é beta 0 e beta 1, tá? Então você multiplica isso aqui pelo vetor formado pelo beta 0 e beta 1, tá? E aqui, quando é, como eu falei, linear, a gente exclui isso aqui e fica só com esse pedaço aqui, tá? Linear assim, né? Quando é reta, né? Quando só tem um coeficiente. E a gente vai ter aqui o termo da sazonalidade, né? Então, por exemplo, aqui para que vocês entendam, o alfa vai conter aqui os coeficientes estimados para janeiro, fevereiro até novembro, certo? E aqui na nossa matriz de incidência, né? Do D, o que acontece? Quando a gente tiver uma observação referente ao mês de janeiro, esse valor aqui vai ser 1 e todos os outros vão ser 0. 0, 0, 0, até o último valor 0. Quando for fevereiro, esse valor aqui vai ser 1 e o resto tudo aqui 0, 0, 0, até 0 de novo. E assim por diante. Se o mês correspondente for dezembro, isso aqui vai ser menos 1, menos 1, menos 1, até menos 1. Vai ser uma linha inteira de menos 1, assim dizendo, tá? E a gente vai multiplicar isso pelo o nosso vetor de parâmetros alfa. Tudo bem? Só que aqui, pessoal, uma coisa que a gente tem que considerar é que a gente tá querendo, né? O nosso intuito é usar um método dos mínimos quadrados para estimar os parâmetros, né? E a gente tem aqui tanto coeficientes de tendência quanto coeficientes de sazonalidade. Então a ideia é a gente conseguir agrupar isso em um único modelo para que a gente possa usar os mínimos quadrados ordinários, né? Que é o método mais comum para estimação de parâmetros, né? E é por conta disso aqui que acontece aquela questão dos 11 meses, né? Eu vou já falar para vocês. Mas, para a gente ter um único modelo formado dessa forminha aqui, ó, que fica exatamente no modelo de regressão múltipla, no caso, né? Aqui nesse caso a gente está considerando uma variável dicotômica, né? Para os meses, né? Para representar os meses, a gente vai ter que nosso Z, o vetor de observações, é igual a x vezes gama mais o termo residual. Aqui nesse modelo, tanto o Z quanto o A, eles são os mesmos desse modelo anterior aqui. Então, mesmo Z, mesmo A, certo? O que vai mudar? Que a gente vai ter x gama. E quem seria o x e o gama? Bom, a gente vai pegar a matriz de incidência C e vai agrupar ela do lado da matriz D. Ou seja, você vai pegar essa matriz aqui, tá? Essa matriz aqui, e vai pegar a matriz D e colocar do lado dela aqui, tá? Então, bem aqui,
vai ter como se fosse aqui a matriz C, certo? Então, essa vai ser a matriz de incidência geral. E o nosso vetor de parâmetros vai ser formado por um vetor de parâmetros em cima, pelo beta, né, que é o que são os parâmetros que vão denotar a tendência, e logo abaixo o vetor alfa da sazonalidade, certo? Então, como que aí a gente com isso, né, vai ter o x multiplicado pelo vetor geral dos parâmetros, tá? Então, olha só, isso aqui, mínimos considerando aqui, né, na parte da tendência, tá? Beta 0 mais beta 1 t, beleza? Então, nesse caso, a gente só vai ter essas duas colunas aqui. Ou seja, isso aqui basicamente é a coluna C, tá? E isso aqui, a matriz, né? Desculpa, matriz C. E esse aqui é a matriz D, beleza? Então, uma do lado da outra, tá certo? Elas têm, pessoal, a mesma dimensão, tá? Mesmo número de linhas, ó. C, N por P mais 1 e D, N por 11, no nosso caso, né? Então, a gente vai agrupar as matrizes dessa forma aqui. E o vetor de parâmetros, ó que legal aqui, ó. Beta 0, beta 1, e a gente agrupa com o vetor, né, de parâmetros associados aí para a gente estimar, né, os efeitos de cada mês, tá? O efeito da sazonalidade. Com isso, né, a gente tem o x beta, ou o x gama no nosso caso, né? O z vai ser x gama mais a. Você traz o x gama para cá, né? A gente usa o método dos mínimos quadrados e aí a gente cai naquela nossa velha velha equação de mínimos quadrados aí, né? X' x é menos 1, x' z, tá? Só que essa matriz x vai ser formada por essas duas aqui, essa matriz completa, tá? E quando a gente tiver a nossa estimativa do vetor de parâmetros, os dois primeiros estimados vão ser o beta 0 e o beta 1, e os demais vão ser os coeficientes sazonais, tá? Para cada mês, beleza? Vale lembrar que se você estiver trabalhando com um trimestre, é a mesma coisa, tudo bem? A ideia vai ser muito semelhante. Então, só para que vocês tenham uma ideia do exemplo aqui, vamos formar, né, uma matriz aqui, tá? Óbvio que não vai dar para a gente escrever tudo, porque vai ficar muito grande, beleza? Mas vocês vão entender. Olha só, no nosso caso, a nossa matriz Z, tá? Que é de valores observados, vai ser quem? Olha só. Os 3 primeiros anos da série R Passengers, né? Beleza. Então, é o que eu tenho Z1, Z2, Z3, é assim por diante, até o Z35, Z36, beleza? Então, a gente tem que esse primeiro vetor aqui, ele vai ser 112, né? 118, 132, até o último valor, que é o 166, beleza? Essa aqui vai ser a minha matriz, vamos olhar para esse modelo aqui, vai ser a minha matriz Z, beleza? A matriz C, tá? Vale lembrar que eu vou, deixa eu ver se vai aparecer aqui, eu vou considerar beta 0 mais beta 1 t mais o somatório de alfa j de jt, beleza? Então, vou considerar esse modelo aqui, com apenas um t, tá? Não vou colocar um modelo quadrático aqui, não. Então, no nosso caso, a matriz C, ela vai ser, a primeira matriz sempre vai ser de uns, não é verdade? Aqui. Vai ser de uns, até 1 aqui no final. A segunda coluna vai ser o tempo, né? Tempo 1, tempo 2, tempo 3, até o 36. 2, 3, até o tempo 36. Tá? Enquanto a matriz D, o que a gente vai fazer? Bom, esse aqui eu vou esticar ela mais um pouco aqui. A nossa série começa em janeiro, certo? Então, a primeira linha vai ser 1, 0, 0, 0, 0, até 0. Tá? Lembrando que essa matriz aqui tem 11 colunas, certo? Então, no mês de fevereiro, 0, 1, que é o mês 2, né, para fevereiro, 0, 0, 0, até o 0. E assim por diante. Março, 1 vai ser aqui, 0, 0, tudo 0 aqui. Tá? E assim por diante, até, eu vou botar assim, até o mês 12. No mês 12 eu tenho menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, até menos 1. Beleza? Então, isso aqui tudo. Tá? Lembrando que isso aqui representa o mês de
dezembro, tá? E aí, isso aqui que eu acabei de colocar para vocês aqui, seria a matriz de incidência do primeiro ano, ou seja, de 1949, não é? Ou seja, eu tenho aqui 12 observações, né? Eu tenho 12 linhas, né, no caso. Na verdade, mas a minha série tem 36 linhas. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente repete isso aqui nas linhas abaixo, depois repete de novo nas últimas linhas, certo? Ora, a gente tem uma quantidade exatamente igual de observações por ano, tá? Se não tivesse, se viesse, por exemplo, até, sei lá, 4 observações anteriores, você faria isso considerando até agosto, né? A última matriz aqui seria agosto, 000, até dezembro, e aí pronto. E aí acabaria a sua matriz, beleza? Mas como a gente tem aqui 36 observações em cada ano, de janeiro até dezembro, então a gente faz dessa forma aqui para cada ano, tudo bem? Então aqui no caso, nós teríamos de novo janeiro, 0, 0 até 0, né? Isso aqui, janeiro de 1950. Aqui, dezembro de 1949. E aqui, janeiro de 1950. E aí a gente faz isso várias vezes, até que a gente vai chegar no ponto de menos 1, menos 1, menos 1, até menos 1, tá? Essa última linha aqui, dezembro de 1951. Entendido? Então, é dessa forma que a gente encontra a matriz, que a gente encontra e que a gente entende a matriz C e a matriz D. Então, consequentemente, o que a gente faz? O A, né? Vale lembrar, o A são os termos residuais, né? A1, A2 até A36. Beleza? Então, a gente tem aqui, olha só, a matriz X, que é matriz C, né, lado a lado com a matriz D. Então, vou fazer aqui para o primeiro ano, tá? Vocês entendem depois aí, ó. Até, né? E aqui eu vou botar até 36 aqui. Até 1, né? 1, 2, 3, até o 36, certo? Esse primeiro pedaço aqui, ele corresponde à matriz C, beleza? E a gente vai ter agora a matriz D, né? Essa matriz que a gente começou a escrever aqui. Então, nós temos janeiro, 1, 0, 0, 0, até 0, beleza? Aí, a segunda observação, fevereiro, 0, 1, 0, 0, até o final. Até o mês de março, né? Que é a terceira observação, 0, 0, 3, mês de março, 0, até 0. E assim por diante, tá? Faz isso, beleza? Até a última observação do último mês, que é menos 1, menos 1, menos 1, até menos 1. Então, isso aqui até o final, seguindo esse mesmo raciocínio, beleza? Então, esse pedaço desse lado vai formar aí exatamente a matriz D, ok? A matriz D. Vou botar uma anotação de matriz aqui, tá? Tô vendo aqui que eu escrevi por trás do vídeo aqui, tá? Mas como eu tô falando, eu espero que tenha dado para entender, tá? Qualquer dúvida, pessoal, só comenta, beleza? Então é isso, beleza? Então é dessa forma que a gente constrói a nossa matriz, beleza? Então se você... Aí vai depender, essas matrizes, elas são maleáveis, né? Dependendo se você tem observações da quantidade de anos, às vezes um ano específico começa em março, sei lá, alguma coisa assim, você vai construir conforme, né, os seus dados forem se ajustando aí, beleza? E aí, só pra gente, antes da gente ir para a aplicação no R, uma coisa importante que vale a pena a gente falar aqui, é exatamente o seguinte, né, a questão dos 11 coeficientes sazonais, tá? Que esses 11 coeficientes, eles vão representar as estimativas de janeiro até novembro, tá? Mas por que a gente faz isso? Então, bom, vamos lá, tá? Isso é lá da regressão. Olha só, se a gente tem a matriz D dada por essa forma aqui, tá? Até, uma matriz 12 por 12, tá? A gente diz, se a nossa matriz for dessa forma aqui, a gente tem um problema de posto incompleto,
né, de matriz. Ou seja, a gente não... esse problema, ele chama de dependência linear, né, entre as colunas. Quando existe esse problema de posto incompleto, a gente não consegue encontrar essa inversa aqui, tá? Essa inversa aqui. Não é possível, tá? Quando a matriz D for incluída. Então, nessa situação, tá? A gente pode até ver isso no R, a gente vai ver isso no R, na verdade. Vocês vão ver lá, a gente vai testar isso, tá? A gente vai aplicar, no finalzinho eu vou mostrar para vocês. Então, a gente, com essa matriz de posto incompleta, a gente não consegue estimar esses 12 parâmetros dessa forma que a gente está tentando aqui. Então, o que a gente faz, né? A gente impõe essa restrição aqui ao modelo, ou seja, que a soma dos coeficientes é igual a zero, na verdade. Ora, se a gente está estimando o efeito de sazonalidade, alguns vão estar acima e outros abaixo, né? Positivos e negativos. Então, a gente impõe essa restrição, que a soma, né, de todos os coeficientes é igual a zero. E se a gente tiver o alfa 1 até o alfa 11, né, basta a gente somar todos eles, soma ao alfa 12, esse aqui a gente não sabe, né? Mas se a gente soma todos eles igual a zero, a gente chega no valor dele, na verdade. Então, a gente estima o alfa 12 exatamente através dessa restrição aqui, que a gente pôs ao modelo, beleza? Então, coisa muito importante para se falar. Então, vamos aqui ao código base do R, tá? Que a gente vai usar para fazer, né? Vamos fazer do mesmo jeito do outro vídeo, né? Window, rPassages, né? Para a gente ter exatamente esses mesmos valores que a gente viu aqui, tá? Nessa tabela aqui, tá certo? A gente vai transformar o Z em vetor, tá? Nós vamos fazer todas as operações matriciais. Vamos encontrar a matriz C, né? Ou seja, vai ser uma matriz em que eu vou repetir 1 36 vezes, né? E na segunda coluna eu vou de 1 até 36, que é o tempo, tá? 36 linhas por duas colunas, by row igual a false. Por quê? Eu vou preencher esses 1s aqui na primeira coluna, depois eu preencho de 1 até 36 na segunda coluna. Ele preenche isso de maneira automática, tá? A matriz D, a gente vai escrever exatamente aquilo que a gente estava falando aqui no slide, né? Eu vou chamar o rbind, né? Rbind, você pega um objeto, seja ele data frame ou matriz, e coloca um abaixo do outro, né? O rbind, uma matriz diagonal de 11 elementos, né? Que é janeiro, fevereiro até novembro. E eu vou colocar abaixo, repetir o menos 1 11 vezes. Então, com isso, a gente vai ter a nossa matriz D. E, por fim, a gente vai ter aqui a nossa estimativa de parâmetros. X' x é menos 1, X' z, tá? Só que nesse caso aqui, acabei de notar uma coisa, é apenas o Z aqui. Tudo bem? Então, vamos ao R para a gente fazer essa operação, beleza? A gente vai chamar a nossa série ZT, tá? Que é o window de rPassages, né? Até 1951, beleza? Então, vamos só chamar essa série aqui para que vocês possam ver ela, tá? Do mesmo jeito que a gente viu em aulas anteriores, tá certo? Primeiro passo, vamos encontrar a matriz Z, ou seja, na verdade aqui seria muito melhor a gente colocar o vetor Z, né? É uma matriz, né, de dimensão 1, mas a gente vai chamar de vetor. Então, eu vou chamar Z, as.vector, beleza? De ZT, tá? Então, temos aí o nosso vetor Z, né? Que a gente vai usar na nossa conta. Quem seria, pessoal, a matriz C? Vocês lembram que a matriz C é uma matriz de duas colunas e 36 linhas. Vale lembrar que o tamanho dessa matriz C vai depender do tamanho da série que a gente vai estar trabalhando, na verdade. Aqui no nosso caso, nós temos 36 observações, mas se você for usar uma série diferente, vai ter uma outra dimensão, tá? Então, vamos lá. Vou chamar matrix, né? Eu vou repetir o 1 36 vezes, certo? Então, coloca aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. 36 vezes, tá? Isso aqui vai ser a minha primeira coluna, tá? E eu vou colocar os valores de 1 até 36 também. Beleza? Então, só conferindo aqui, ó, de 1 até 36. Se a gente fizer só isso aqui, vamos ver o que vai... Olha só. Aqui não deu muito certo, né? Mas vamos colocar aqui. 36. Na verdade, 36 por 2, né? E by row igual a false. Beleza? Opa. Pronto. Corrigido aqui, tá? Então, olha só. C. Vou repetir de 1 até 36, depois de 1 até 36. Se eu colocar isso aqui, tá? Na verdade, deixa eu colocar aqui um. Olha só.
ele vai colocar como se fosse um vetor gigante, né? Então, eu vou dizer que ele vai pegar, quando a gente chama esse comando aqui matrix, ele vai preencher a matriz com isso aqui, tá? Eu coloquei a dimensão, 36 por 2. Se eu não colocar by row igual a false, ele vai começar a preencher isso aqui por coluna, tá? E vai ficar tudo errado. Então, by row igual a false, certo? Então, temos aqui o C, olha só, vocês conseguem observar, tá? Que a gente tem coluna de uns e o tempo, tá joia? Vamos agora para a matriz D. Né? Eu vou chamar o seguinte, olha só, D igual a rbind diag 11, né? Se eu chamo diag 11, pessoal, olha só o que acontece aqui, ó. Ele cria uma matriz diagonal, identidade, né? Com uns, né? Minhas observações não começam em janeiro, não é isso? Então, o primeiro valor é esse aqui. Se começasse em fevereiro, teria que começar desse, março e assim por diante, tá? Só que aqui vocês podem notar que tem 11 linhas e 11 colunas, não tem o menos 1. Então, a gente chama o rbind disso aqui, tá? E a gente vai colocar uma linha abaixo, que vai ser rep menos 1, 11 vezes, tá? Então, menos 1, 11 vezes, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar isso aqui abaixo do diag 11. E eu vou chamar isso de D, beleza? Então, temos D aqui, ó, tá vendo? Do mesmo jeito que a gente escreveu. Só que isso aqui é para um ano só, né? A gente tem a quantidade de linhas não é 36, né? Ou seja, não é o tamanho da nossa amostra, que é 36, então eu vou ter que repetir isso aqui 36 vezes, 12, outra abaixo e outra abaixo, 12 vezes, beleza? Então, a nossa matriz D vai ser rbind, D, D e D, certo? 3 vezes. Dessa forma, a gente vai ter isso aqui, ó, beleza? Essa aqui é a nossa matriz D, tá? E a matriz C, joia? Agora, a gente vai simplesmente chegar na nossa matriz X, que vai ser quem? Cbind, C e D. Não é verdade? Enquanto o rbind, R vem de row, né, de fila. Enquanto o R ele bind, né? Bind é juntar, né? Então, enquanto o rbind junta as filas, uma abaixo da outra, o cbind ele junta as colunas, uma ao lado da outra. Então, se a gente chama aqui, por exemplo, o dim de C, né, 36 por 2, e o dim de D. Ou seja, a gente tem a mesma quantidade de linhas. Para a gente colocar lado a lado essas matrizes, né, a quantidade de linhas tem que ser igual, não é verdade? Então, a gente vai simplesmente chamar o cbind de C e de D. Tá? Então, quando a gente chama o X aqui, perceba que a gente chega naquela matrizinha que a gente falou lá no slide, tá? Olha só. Primeira coluna de uns. Aqui nós temos o T, não é? Isso para o modelo considerando um coeficiente só, considerando só o beta 1, tá? Se fosse o beta 2 que fosse estar associado a um termo quadrático, teria uma terceira coluna aqui, ó. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e assim por diante, tá? E aqui nós temos a nossa matriz de incidência, beleza? Que vai denotar aí essas dicotômicas aí para cada mês, beleza? Então, para a gente estimar os nossos parâmetros, o que a gente precisa fazer? X' X é menos 1, X' Z. Então a gente faz essas operações no R, tá? Gama, hat, vou chamar aqui. X' é a transposta de X, na verdade, T de X. Para eu fazer a operação com matriz, é porcentagem, asterisco, porcentagem, vezes X, vezes o próprio X, não é isso? Só que isso é elevado a menos 1, ou seja, é a inversa dela. Então, o que a gente faz? Chama solve dessas duas aqui. Beleza? Isso aqui representa X' X a menos 1, tá? Agora eu vou multiplicar pela transposta de X, que é X', tá? Vezes a minha matriz E, tá? Bom, vamos ver se vai dar certo isso aqui, tá? Gama hat. Beleza? Olha só, ó que beleza aqui, ó. Então, ó, o gama hat aqui, ele vai ser exatamente aquela nossa matriz. Beta 0, beta 1, alfa 1, alfa 2, alfa 3, até o alfa 11, tá? E aqui, vamos lá. Como que a gente interpreta isso, né? Beta 0, tá? 111,96875, mais beta 1 vezes o tempo, vezes o t, né? Então, por exemplo, se você tem entre 1 e 36, você pega beta 0 mais beta 1 e multiplica pelo tempo que você quer, né? Seja, por exemplo, tempo 20, né? Eu vou colocar aqui um tempo mais fácil, pelo tempo 11, por exemplo, que é novembro, né? Então você pega isso aqui,
111,9687 mais 1,8125 vezes 11, tá? E 11 é correspondente a novembro. Então, você soma o coeficiente de novembro, que é esse aqui. Ou seja, subtrai. Beleza? Aqui, antes de a gente falar de projeções, vamos lá. Coeficiente de dezembro, tá? Através daquela restrição. Eu vou colocar assim, mensais, botar assim, alfas, né? Alfas vai ser gama hat 3 até 13, tá? Ou seja, temos os alfas aqui. Começa daqui, ó, janeiro, fevereiro, né, até novembro, beleza? Então, como que a gente faria isso? Ora, a soma de todos eles aqui, de todos esses termos, do alfa 1, alfa 2, alfa 3, até o alfa 11, com o alfa 12 vai ser igual a zero, não é verdade? Então, o que a gente faz? Sum de alfas. Isso aqui é a soma do alfa 1 até o alfa 11. Então, isso aqui mais o alfa 12 é igual a zero. Então, quem seria o alfa 12 nesse caso? Não é? É exatamente se a gente tem que a soma, vou botar aqui, soma mais alfa 12 igual a zero, o alfa 12 é igual a zero menos a soma, verdade? Então, eu teria aqui que o alfa 12 é o oposto disso aqui. Tá? Ou seja, o menos 14,13 seria, né, a estimativa do coeficiente sazonal para o mês de dezembro. Beleza? Então, a gente usa a restrição para poder calcular isso. E aqui vamos fazer aqui alguns exemplos, tá, de projeções, tá? Ou de estimativa de tendência. Por exemplo, ponto, botar assim, 12, tempo 12. Né? Então, qual seria, vou botar assim, t igual a 12. Como que a gente faria para estimar a tendência e a sazonalidade nesse ponto? Qual seria o valor estimado pelo nosso modelo? Né? Então, a tendência nesse ponto seria isso aqui, tá? Que é o beta 0 mais o beta 1, asterisco, 12. Isso aqui, 136,71, seria o coeficiente de tendência naquele ponto. Beleza? No tempo 12. E o menos 14, sazonalidade. Então, por esse modelo de regressão, a gente somaria isso aqui, menos 14, opa, assim. Tá? Mais, né? Você adiciona o termo, só que ele está negativo, né? Então, o valor estimado pelo modelo de regressão no ponto 12 seria esse aqui, 119,5833. Beleza? Se a gente quisesse, por exemplo, estimar... E aqui, pessoal, eu chamo muita atenção, tá? Para a questão da inferência, tá, pessoal? Se você quiser fazer intervalo de confiança, teste de hipótese, etc., né? Esse intervalo de predição, enfim, toda essa questão que envolve a inferência, é interessante verificar a normalidade dos dados. Se não seguir distribuição normal, pode fazer transformação, pode tentar outras formas para que você consiga fazer inferência, tá? Aqui a gente está falando só de projeção baseado no que foi estimado aqui, tá? Então, olha só. Se eu quisesse a projeção para o T é igual a, vamos botar 40, beleza? O nosso modelo, o T vai até o 36, não é? Então, o que a gente faz? 111, isso aqui, né? Que é o beta 0, mais 1,81, que é o beta 1, vezes 40, beleza? Só que aqui é o seguinte, a gente tem tendência e sazonalidade. A observação 40 vai ser correspondente a qual mês? 36 é dezembro, não é? Então, 37, 8, 9, 40. 40 vai ser abril, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, quem seria abril aqui no caso? Vamos lá, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, a gente somaria esse termo aqui. Tá? Então, 185,83. Beleza? Então, aqui, pessoal, você pode, você pode pegar vários exemplos aqui, tá? Estimar a tendência e sazonalidade em vários pontos, beleza? Mas tomar cuidado na hora da inferência, tá joia? Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido, né? Ficou bem longa essa aula, mas é isso, tá joia? Então qualquer dúvida é só comentar, beleza? Um abraço e até a próxima.